Você acha que essa condenação de Trump pode ser o suficiente para retirá-lo dessa disputa política lá nos Estados Unidos? Mais uma vez, bom dia, Urian. Oi, Yasmin, bom dia. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Não acredito que pelo menos essa condenação seja que ela seja responsável por tirá-lo dessa corrida. Até mesmo porque essa é aquela de várias acusações de crimes que ele tem na justiça. Essa é a estadual, a nível apenas do estado de Nova York, e é a mais leve de todas. Então, é um crime que naquele estado é classificado como uma categoria E, seria de fato mesmo assim o mais leve, o menos grave de todos. Talvez ele possa se complicar mais criminalmente falando em relação àquelas outras acusações que ele tem. Mas as outras são aí também a nível federal e devem acontecer apenas a partir do ano que vem, quando as eleições já tiverem passado. Então, não, ele não deve sair da disputa por conta disso. Existem ainda especulações sobre qual efeito isso vai ter eleitoralmente falando em relação a ele, se vai ajudar na narrativa de perseguição que ele já tem há bastante tempo, ou se vai acabar impactando aqueles eleitores que estão indecisos e que se recusariam a votar em alguém que já foi condenado. Isso a gente vai ter que esperar para ver, vai ter que esperar as próximas pesquisas a serem realizadas, mas não, tirá-lo da pesquisa não, até porque nos Estados Unidos não tem uma lei como, por exemplo, é a nossa lei da ficha limpa aqui no Brasil. Exatamente sobre isso, Urian. Lá nos Estados Unidos, para concorrer não precisa ter a ficha limpa, inclusive pode assumir, né? Até se tiver preso, pode concorrer nessas eleições. É bem diferente dessa legislação brasileira, efetivamente, que você falou. Você trouxe aí a questão da ficha limpa. Agora, Urian, ontem o que a gente viu ali fora do julgamento, ali do lado de fora do tribunal do júri, foram muitas pessoas protestando contra Donald Trump, mas tinha muita gente ali que foi lá aplaudir Donald Trump quando ele saiu. Inclusive, ele fez críticas a Biden, essa crítica dizendo que era uma forma de retirá-lo da disputa política. Mas fato é, independente dessa decisão do tribunal ontem, ele ainda tem bastante capital político ali nos Estados Unidos, né? Tem o simples fato, Yasmin, dele conseguir a indicação do Partido Republicano, ou seja, os Estados Unidos só tem dois grandes partidos, republicanos e democratas. E mesmo assim, mesmo ele com todos esses processos nas costas, né, esse em Nova York e outros federais também muito mais graves, os outros, ele continua a ser o indicado à presidência do país. E a gente não está falando de qualquer país, não. É a maior superpotência do mundo, é uma potência nuclear que é envolvida diretamente não só na economia mundial, mas também em outros conflitos, como maior apoiador da Ucrânia, maior apoiador de Israel nessa guerra no Oriente Médio. Então, o impacto, quando a gente fala de Estados Unidos, nunca é apenas a nível só nacional. E é isso que surpreende. Porém, por outro lado, é o resultado de um fanatismo que ele vem alimentando ao longo dos anos. Essas táticas populistas que ele tem de querer se colocar como alguém que é perseguido pelo sistema, como a única pessoa que vai combater as elites governantes para tentar fazer uma tal da vontade geral do povo, é algo que a gente já viu muito, não apenas durante essa carreira política do Trump, desde 2016, mas em outros países também. Então, não tem nenhum elemento novo aí. E em relação a esses argumentos que ele usou depois de que saiu do tribunal ontem também, são argumentos assim absurdos no último nível, porque como que o Joe Biden, que é o presidente do país, vai conseguir interferir judicialmente em relação a algo que não é nem um caso federal? É um caso isolado de um estado mais específico. Então, o argumento vai por água abaixo
e o júri de 12 pessoas, que demorou quase 11 horas para tomar uma decisão sobre o que iria acontecer com Donald Trump, é um júri que levou em conta não apenas aquelas palavras, as retóricas, as acusações contra ele, mas sim provas. Então, recibos, invoices, existiam provas concretas desses crimes que foram cometidos, não foram apenas palavras de pessoas da oposição. Isso agora é acompanhar, né, Urian, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem outros processos que Trump precisa encarar. E aí, Urian, eu queria, antes de te liberar, fazer uma pergunta relacionada aos Estados Unidos, mas aí um pouquinho diferente. Sei que você vai matar de letra. A questão envolvendo ali Joe Biden, que decidiu permitir o uso de armas americanas pela Ucrânia para atacar alvos lá no território russo. O que significa isso? Biden dando essa sinalização, isso aí tem que ser olhado de forma mais atenta, até pelo mundo inteiro? Esse é resultado, Yasmin, de uma pressão que o governo já tem sofrido de outros aliados, países europeus. Então, começou meio que com um efeito dominó. Alguns países europeus dizendo, as armas que a gente enviar para a Ucrânia, vocês podem usá-las diretamente contra o território russo. Por que isso é uma grande preocupação, apesar de muitos julgarem necessários? Porque, de acordo com a doutrina nuclear da Rússia, o que acontece? Quando o território russo ele é ameaçado, ele tem a sua integridade territorial ameaçada, ou seja, tanto aquelas regiões que foram anexadas ilegalmente pelo Putin na Ucrânia, que já são 20% do território, quanto mesmo ali dentro da própria Rússia, é nesse contexto que a Rússia prevê que ela poderia fazer o uso de armas nucleares. Então, assim, de acordo com a doutrina nuclear do país. Então, é isso que gera bastante preocupação e a possibilidade do uso desses armamentos estrangeiros, europeus e agora também americanos, que é algo que já vem, vamos lembrar que faz o quê? Quase 2 anos e meio que essa guerra acontece. Então, já faz bastante tempo que os Estados Unidos são pressionados a liberarem esse tipo de arma. Isso pode acabar fazendo uma diferença grande no momento em que algumas instalações russas têm sido alvo dos ucranianos também. Então pode sim aí ajudar a dar uma desestabilizada no regime do Vladimir Putin.